Omar, já te chamei. Vê se você consegue entrar. Vou deixar aqui pra ver. Não aceita. Não entra, Mar. Parece que você não pôde participar. Não pôde entrar. Oh, É, gente! tá difícil esse Eu não sei o que negócio. acontece. Vamos ter que fazer um teste depois, gente. É possível. Caramba! Ai, meu Tá Deus. do celular. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Mas a próxima vez eu já sei. Já vou entrar com convidado, né? Antes Vamos de pôr ver, ao né? vivo, porque. Nossa! Tem que. Vamos ver. Se entrando com convidado fica melhor, né? Já. É, Porque, mas meu aí quando a Deus, gente se põe ao vivo já começa. Eu não sei. Mas espera só mais um pouquinho o pessoal voltar. Agora vai dar certo. agora vai, agora vai. Agora vai. Gente, boa noite de novo. Ana, Marlene, Irani. Quem mais entrou Boa aqui? noite. Oficial Sejam bem-vindas. Nos ajudem. de Façam Leusas perguntas. entrou. Boa noite. Hoje é Interage sexta-feira, né, pessoal? conosco. Então, até a internet está em clima de final de semana. Livros Vini, bacana, Vini. Boa noite. Boa noite, boa noite. Que bom ter vocês conosco. Sim, como vou falar de novo, né? Porque algumas pessoas entraram e antes e também algumas pessoas entraram agora, que é assim, né? A gente hoje vai falar de um assunto bem bacana, que é como ser mãe dos dias de hoje, que é um tema bem, como é bem polêmico, ao mesmo tempo necessário, né? E complicado, vamos dizer. Porque hoje, como eu estava falando, não está muito fácil com relação, principalmente à tecnologia, né? A entrar na tecnologia aí. E eu, como falei, eu tenho duas filhas, eu tenho uma de 4 e uma de 7 anos, e tento, assim, ao máximo, tirar o celular, a TV das mãos delas, porém, né, tem horas que, além de ser necessário algumas horas, a gente fica monitorando, né? Mas é bem complicado. É bem complicado. E isso também reflete um pouco, como eu falei, né, a dificuldade que a gente tem de você ter uma educação dentro de casa e fazer com que isso se reflita lá fora e se mantenha lá fora diante de todas essas interferências que a gente tem. E aí, como eu falei, a Marli é uma parceira minha, né? A gente está desenvolvendo uns projetos juntas. Foi um presente, assim, que a vida me deu. Já a conhecia há um tempo, porém não tinha tanto contato com ela. E está sendo muito prazeroso fazer esse trabalho com ela. É uma troca, assim, muito bacana. Um respeito mútuo. E está sendo bem bacana mesmo. Estou amando. E não poderia ser outra pessoa para falar disso, né? Uma mulher que de tantas faces, né, Mar? Trabalha, aí tem a filha para cuidar, aí tem negócios para fazer, tem seu negócio próprio.
Diante de tudo isso aí, eu acho que é bem desafiador essa questão aí de ser mãe, né? Tem dois filhos, um já é casado, né? Se apresenta aí pra gente, então. Já falei demais. Ah, e o Marlene, prazer só é são todo desafios, a meu. Marlene colocou, só são desafios, é. Cada fase é um Exatamente, é desafio. o que eu vou falar, né? É desafiador, mas muito empolgante. Empolgante e, e muito gratificante também. Que em nenhum momento é tão bom, né? É tão bom ser mãe, ser, com certeza ser pai, mas hoje o tema é ser mãe, que em nenhum momento a gente, de dificuldade, de desafios, a gente pensa, ai, que eu poderia não ter tido filho. Pelo menos eu, né? Não sei se alguma mãe pensa diferente, mas eu nunca pensei assim, ai meu Deus, eu poderia não ter filho, quem sabe seria melhor se eu não tivesse. Então, meu nome é Marli Gomes, como a maioria já sabe, já conhece. Hoje o tema para falar sobre mãe, no dia de hoje. Eu sempre quis, desde pequena, ser mãe, né? De ter um menino e ter uma menina. Então, eu fui agraciada por Deus. Acho que ele ouviu as minhas preces. Diz que se a gente pedir com fé, a gente recebe, né? Tudo que a gente pede. E eu queria muito ser mãe de menino e menina. E Deus me Só um deu. parênteses. É só endossando o que a Marli tá falando. E eu queria ser mãe de duas meninas e Deus também foi muito generoso comigo. Me atendeu. Então, e assim, é muito legal as diferenças, né? Viver nas diferenças. E assim, quando eu estava com 23 anos, eu fiquei grávida do primeiro menino, que veio o Jean. Hoje já está com 26 anos e casado, já está casado há mais de um ano. Foi uma fase com ele, porque o que a gente espera, né? Assim, eu creio que todas as mães, mas no meu caso, é que seus filhos cresçam, que sejam homens e mulheres de bem e que cresçam na vida, que prospere, que tenham muitos amigos, que sejam família, que seja próspero mesmo em todas as áreas da sua vida, né? A gente quer ver eles felizes. E aí vem o desafio, os desafios, né? Que a gente encontra nesse caminho. E no meu caso, quando eu tive o Jean, aos 7 anos veio a falecer. Então, já mudou um pouco o que eu imaginei, né, no modo de como criar os meus filhos, né? E ali eu percebi que eu ia ter que ser mãe solo e eu teria que se virar nos 30 para trabalhar fora, né? Na época eu trabalhava de empregada, né? Eu era artista plástica, trabalhava com tecido de pintura de tecido para decoração. Então, trabalhei grávida. Depois, quando o filho nasceu, aí a gente começa colocando na escolinha já desde cedo, já vem. Assim, quando você, às vezes, tem todas as situações, né, nessas áreas, né, que acontecem. Mães que, às vezes, planeja para ficar com seus filhos quando trabalham, tudo certinho, planeja o momento, casa, tal. E outras que acontece uns percursos aí da vida que você não consegue chegar nesse ponto. Desde pequenininha eu sonhava casar, bonitinha, planejar ter filho. E aos 23 anos engravidei já antes do casamento. Quando a gente pensou casar, ele faleceu. Então, não rolou. E aí foi uma fase muito difícil, né? Assim, aceitar que a pessoa que você gosta foi embora.
e o que você vai fazer agora. Você tem que se virar nos 30 para tudo isso que você idealizou para o seu filho dar certo. Então, eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar do filho, tinha que dar atenção para o filho, tinha que cuidar de mim, ou seja, temos que se virar nos 30, né? E aí, eu gostaria muito de ter mais tempo, mas eu saía de casa às 5 horas da manhã e chegava em casa entre 9 e meia-noite. Fim de semana, tu cuida da casa. E aí, e isso era uma roda gigante, né? Um dia após o outro, rodando, rodando, e você no mesmo lugar. Mas eu fui curtindo ali essa vida. Meu filho foi assim, uma tábua de salvação para mim, né? Porque imagine quando você perde alguém que você gosta, mas ele deixou uma semente. Então parece ali que é um tesouro. Já é um tesouro por ser filho, mas por ser filho de uma pessoa que você gosta e que de repente foi embora, você, meu Deus, né? E foi por 12 anos, então deu tempo de eu curtir muito tempo de como é ser mãe de um menino. E babei e tal, mas eu era muito encantada pelas coisas de menina. Quando eu ia numa lojinha para comprar uma roupinha, tal, eu olhava as roupinhas de menina, aí depois eu ia comprar de menino, porque eu tinha menino. Então eu queria muito ter menina também. E aí depois de um relacionamento que eu iniciei, que também não deu certo, não chegou no casamento, mas eu tive a Maria Clara, que foram 2 filhos que eu pensei ter, mas que não veio da forma que eu gostaria, no sentido de planejar, mas que eu sempre falo que Deus escreve certos por linhas tortas, né? Porque quando eu realmente me casei, no sentido, hoje moro junto com o Fábio, já vai fazer 10 anos, e eu não pude mais ter filho, né? Então, se eu tivesse ficado, de repente, se não tivesse acontecido isso, talvez hoje eu não tivesse filho, né? Porque quando veio realmente o casamento, a pessoa que deu certo, que está dando e deu certo, a gente está junto, eu não pude mais. E se eu não tivesse acontecido essas coisas do acaso, né? Ou seja, de alguma forma, vem pra gente. A gente pede, não sabe como, mas vem, né? E aí é desafiador. Agora eu tinha um menino de 12, pré-adolescente, e uma menina, uma bebê. Foi bem desafiador mesmo, né? Ser mãe solo, de 2 filhos. Antes eu trabalhava no meu tradicional de pintura tecido para decoração, mais o meu negócio. Então, e tinha que dar conta de tudo isso, né? Para poder também, sempre com o pensamento de formar homens de bem e mulheres de bem. Ou seja, por mais que às vezes você se sinta estressada, né, sem a fim de nada, você tem que sorrir. Você tem que sair do papel do estresse que está lá fora, do trabalho, do trânsito, da correria, você querer chegar em casa e não conseguir, demorar 3, 4 horas para chegar. E você depende disso, você não poder não trabalhar, porque você é pai e mãe, você não tem direito de ficar doente. Mãe não tem direito de ficar doente. Me dê ao luxo esse ano, né? Ficar desempregado. É um luxo ficar doente, né? É um luxo ficar doente, não ficar desempregado, não pode, não pode, no caso de mãe solo, né? Porque se você tem um marido, se acontece, você diz, vou cuidar um pouco dos meus filhos, e meu marido fica com a outra parte financeira. Mas no caso de você ser mãe solo, isso não acontece, você tem que se virar. E ainda
E aí, quando eu estava já com o meu negócio, veio a Maria Clara, e aí eu inseri ainda o negócio próprio, onde você tem que ser criativo, né? Em meio a tudo isso, todos esses desafios, ser criativo, né? Para você conseguir prosperar no seu negócio, porque senão não vai valer a pena, né? E alguma pergunta? Não, eu ia te perguntar assim, Alguma né? pergunta? Esperando você falar. Nesse momento aí que você se viu solo, né? Vamos dizer assim, qual foi assim o seu maior medo, as suas mudanças? O que que refletiu alguma coisa nos dias de hoje? Como é que você vê isso? Qual foi o momento mais Bom, desafiador assim que você achou? ser solo é muito desafiador, né? Assim, porque você não. Por mais que você tenha apoio, você tem apoios, né? Você tem apoio da família, você sempre encontra um amigo que te apoia, mas as decisões é todas suas e as dificuldades maiores são suas, lógico, né? E assim, muito desafiador você chegar em casa às vezes e sua criança está doente, e você tem que sair correndo ali. Na época não tinha carro. Foram momentos assim bem difíceis, né? Teve momento quando eu trabalhava fora de ligarem da creche e falar: seu filho está com tanto de febre, né? Vem correndo, a gente está com medo dele ter uma convulsão. E eu Não. trabalhava em Pinheiros e morava na Zona Sul. E eu vinha assim, parece que eu não chegava nunca, né? Meu Deus, não chega, e vai trem, pega ônibus e não chega. E então foi assim, momentos bem marcantes que davam um desespero. Nos dias de hoje, eu vejo que muitas mães provavelmente ainda passam por isso, né? Eu agradeço a Deus por hoje ter o meu negócio próprio, porque antes eu não conseguia participar das reuniões, eu só via eles assim praticamente sempre dormindo, né? E aí, depois do meu negócio próprio e depois de um tempo, eu só desenvolvo o negócio, não tenho outra atividade. Então, hoje, me sobrou mais tempo no dia de hoje para participar mais da rotina do dia a dia deles, né? Acompanhar mais o dia a dia, onde estão indo, com quem estão indo, ir na escola, estar nas reuniões da escola, coisas que eu queria poder levar, poder buscar, aproveitar esse momento, né, de poder levar, poder buscar, poder ver mais de perto, estar com eles, né? E o quão é Dividir o importante, nosso né, Má? dia a Porque, dia. assim, por exemplo, eu senti muito, assim, durante a pandemia, que acontece? Eu continuei alguns dias ainda trabalhando na empresa, né, presencial, mas fiquei alguns dias também no home office. E o que acontece? Para criança, assim, eles entendem muito, né? Porque você tá ali, né, dentro de casa, e essa fase também foi bem desafiadora, porque parece que você, eu ouvia muito, tá só no computador, tá só no celular. Peraí, mas eu tô trabalhando, né? Não tô fazendo outra coisa, porque eles te veem ali, as minhas, né, me via e fica falando, cobrando, porque para eles não fazem essa distinção. Então, assim, a presença que eu vejo muito assim nessa, como você está falando, a participação de uma forma geral, principalmente nesse período de escola, de estar ali junto, presente. Hoje, na minha visão, se faz muito necessário, né, essa presença, essa participação em todas as áreas, em todas as atividades, né? É uma coisa que eu também faço muita questão, né, de estar junto, principalmente porque as minhas são ainda bem pequenininhas, mas assim, eu gosto, sabe? Eu gosto de ver esses dias agora mesmo, a minha menorzinha, chegou aqui com um bilhetinho que vai pro, tem 4 anos, vai pro Parque da Mônica, que a escola falou. Eu falei, não vai não. Eu falei assim, não vai não. Eu quero ter esse momento, sabe? Eu fiquei assim, não, vai ter esse momento com a escola, não, vai ter esse momento que eu quero que seja comigo.
Porque assim, é uma fase que passa tão rápido e a gente sente a necessidade deles. Parece que, por mais que você faça, parece que não supre, né? Parece que eles querem ali tem, não sei se isso acontece mais com as minhas, eu não sei. É uma necessidade assim, sabe, muito grande da presença física, da atenção, né? Que existe também uma grande diferença. Por mais, por exemplo, a mesma coisa, eu estou ali trabalhando, mas assim, eu não estou com a atenção nelas. Eu tava, né, estou ali, né, corpo presente, mas eu não estou em alguns momentos, não. Então, na época da pandemia, eu acabei criando, tive que criar ali uma metodologia para elas entenderem as tarefas mesmo do dia. Então agora tem o horário de almoçar, Sim. tem o horário de brincar, assistir televisão um pouquinho, vai fazer alguma atividade, alguma coisa, porque na escola ainda não estava tendo, ou então se tivesse aula online estava atendendo. E tinha lá o meu momento com elas, o momento da família, e bem explicadinho. E aí o que acontece? Pra quê? Pra ver se É elas bem entendem. Vai interessante. chegar o momento da gente brincar junto, porque a mamãe tá ali, mas ela tá trabalhando, mas vai chegar a hora dela tá comigo. Porque senão, porque criança, eles precisam muito da direção. Eles precisam das tarefas mesmo. Eles precisam entender o momento de cada coisa. Eu percebi isso muito, que é uma ansiedade, Sim. sabe? O que vai acontecer agora? Eu não sei, porque se não tem. Antes de eu fazer isso, eu sentia muito. Mas depois que eu fiz, elas me cobravam. Olha, tá na hora de fazer tal coisa, tá na hora. E aí eu fiz desenhinhos, né? Tá na hora de fazer tal coisa, que aí eu fiz a linguagem delas. Coloquei a hora e tudo. Então, assim, foi bem bacana nessa fase. Só que a gente tá falando assim dessa questão da Olha, que presença, interessante. né? Da presença mesmo, Sim. da atenção, de você se desconectar de tudo, de aparelhos, E assim, gente, na minha visão, não precisa de muito. Não precisa você fazer grandes coisas, fazer. É a atenção mesmo, é o escutar, o escutar, né? E perceber também, porque tem horas que eles acabam falando não só com palavras, gestos também, Uhum. né? Acaba falando. Então, Ou falando nisso, como você sim, está falando aí, quando eu chegava à noite, quando meu filho era pequenininho, ele estava dormindo e eu conversava muito com ele dormindo. E eu acho que ele ouvia. De alguma forma, isso acho que ajudava muito fazer, porque eu não tinha essa condição de estar muito perto. Ao contrário de você nesse sentido, eu acabei. Lembra que mãe solo tem que trabalhar? Então, sim, eu me dedicava muito às vezes, não que eu não deixasse um tempo para ele, mas assim, era muito mais trabalhar do que deixar um tempo, na verdade, sim, né? Porque era muito mais o tempo que eu ficava fora do que o tempo que eu estava ali. Então, às vezes, quando surgia, principalmente do lado paterno, né? Convites para ir para algum lugar, eu deixava. Aí, vai viajar para a Bahia. Sem contar que o que você ganha, eu ganhava pouco no que eu fazia. Então, você tem que contar ali o que para dar para o mês. Hoje mudou, isso mudou, sim, mas naquela época era tudo muito contadinho. Então, eu deixava ele ir, porque eu pensava assim, eu não posso privar ele de fazer isso, já que eu não estou indo. Já que eu não posso ir, eu vou deixar ele ir, porque aí era muito gratificante ver que ele foi, mesmo tudo bem, não foi comigo, mas foi com a avó, foi com a tia, foi com a madrinha. Pelo menos ele estava curtindo. Ele viajou para a Bahia. Então, todo ano eu mandava eles para as férias, porque eles amavam ficar lá com a minha mãe, com a minha irmã, e com aquela natureza. E sim. eles cresceram com isso, né? Aí depois, que eu iniciei meu negócio, aí eu tive mais um tempo de fazer isso, e é o que você falou, a questão do planejamento junto com a família, né? Sim. E teve um momento aqui que eu fiz esse planejamento junto com a família, e eles puxaram para a consciência a importância das coisas. Que foi o que você fez aí, que é muito legal quando a gente coloca a família para sonhar junto, Sim. para fazer. Eu sempre falo, porque eu fiz uma e deu muito certo. E aí
vira e mexe, eu falo aqui com o Fábio, eu falo assim, a gente tem que fazer isso uma vez por mês, não uma vez e nunca mais. Você tem que estar sempre alinhando isso em questão administração da família mesmo, do que você vai fazer no mês, no dia, as tarefas, tudo junto ali, para a pessoa entender a importância. E que, se eles ajudarem a mamãe, ou seja, né, nem ajudar, é fazer a sua parte, Sim, sobra mais tempo para a gente fazer todo o resto, passear sim. junto, ir para o cinema, fazer, estar junto para fazer aquilo que eles desejam fazer junto, né? Recentemente, eu fui para a Bahia com meu filho, buscar o meu pai lá, e foi muito bom poder estar, porque depois de mais de 2 anos, né? Assim, acho que tem mais ou menos 2 anos que eles no meu colo e trazer mais assim, né? Porque é desafiador mesmo, viu? Ser mãe nos dias de hoje, eu acho que sempre foi. E porque depois a gente percebe que realmente a gente cria eles para o mundo. E às vezes, quando a gente, desde cedo, a gente já vai algumas coisas deixando eles ir fazendo, isso até nos ajuda, porque um dia eles vão sair de perto de nós. Sim. A gente Isso, querendo e ou aí não. é um assunto que daria uma outra live, né? Que é o quão desafiador é tê-los e também deixá-los partir, né? Ter a Meu confiança de que a Deus. gente fez a nossa parte bem feita, né? E aí Sim, realmente assim a porque é nesse momento cobrança, que a gente vai ter, né? sim, Sim, porque assim, a cobrança, de um modo geral, a gente tem que, hoje, tem que estar muito atentas, né? Porque existe uma cobrança deles como filho, existe uma cobrança nossa, porque a gente é mãe, porém a gente é uhum, mulher, a gente tem nossos sonhos, objetivos e planos, né? Como você falou, você foi mãe solo, é, se você tinha seus objetivos pessoais, né? Então você tinha que sim. suprir o E eu trabalho, sentia os muito filhos muito e jovem ainda a sua. ainda. Você tem que satisfazer os seus desejos também, os seus anseios, Sim, porque isso e o que que acontece? O que que eu vejo? Isso é muito bom. Porque a partir do momento que você está bem, você consegue também transmitir aquilo, né? Então, assim, eu por um tempo fiquei muito. Quando a minha menina nasceu, eu optei por ficar com ela um período. Fiquei além do que eu queria. Mas eu senti muito essa questão ao mesmo tempo, queria estar com ela, mas também queria voltar para as atividades, para fazer as coisas, né? Trabalhar. Então, assim, então chega num momento já está que acostumada com isso, né? sim, chega De num momento trabalhar, de assim, movimentar. sim, não, mas é muito gostoso. É o fato de estar ali, é gostoso. Porém, é bacana também quando você se enxerga e você vê que assim, tá legal aqui, porém eu quero fazer outras coisas também. Não quero só, eu Sim, posso ser mãe e também fazer outras coisas. E aí o que a gente tem que fazer é balancear, né, esse jogo, né, que não é simples, mas dá certo e é possível. Acredito que como é que hoje são seus meninos, sua menina, conta aí um pouquinho como é que ela hoje sai muito, como é que ela é hoje. é muito legal a gente perceber que o que você fez deu certo, né? Quando você vê que está no caminho. Não que deu certo, porque a vida toda é uma evolução sempre, né? Tem os desafios sempre na vida deles, lá com o mundo, quando eles saem da casa dos pais, com sua vida lá fora. Tem os desafios. Mas você conseguiu formar uma base que está dando certo, né? Pelo retorno que a gente ouve, e aí dá um orgulho de ver.
quando você, no caso do meu filho, que crescendo, homenzinho, tomando conta da sua vida, junto com a sua esposa, faz suas viagens, você vê que curte, trabalha, cuida da sua vida, né? Lá os dois, ou seja, o que a mãe dela fez deu certo, tá dando, o que eu fiz tá dando, e aí eles estão, né, se conhecendo e dando certo também. E ao mesmo tempo a Maria Clara, que assim é uma figura maravilhosa, assim, no sentido carinhosa, meiga, tem a personalidade dela, mas que tudo isso é normal, né? Do ser humano. Mas assim, você vê educada, estudiosa, são tantas coisas boas para falar dos dois, né? Mas assim, agora eu estou com ela, né? E aí é gostoso essa fase de menina. Eu curti muito a fase de menina. Os vestidinhos, assim, nossa, amava. E assim, pelo fato do meu trabalho, eu podia levar ela comigo, proporcionar isso para onde eu fosse, levar ela junto. E aí eu arrumava ela bonitinha, né? E levava ela comigo. Então a gente é muito parceira, eu vejo que ela é muito minha amiga. Ela, às vezes a gente vê crianças, né? Existe, eu espero que não seja tantas, mas existe, que tenha vergonha dos pais quando começa a adolescência e tal. E ela não tem, ela quer vestir minha roupa, ela admira minhas fotos lá quando eu tinha a idade dela, e é muito parceira, muito parceira. E assim, e educada, né? Como eu já falei, meiga. Então, assim, é muito gostoso a gente ver essa evolução e saber que vocês sempre eu tô pegando no pé, né? Aquela coisinha que você vê ali, filha, tal coisa, dando uma corrigidinha e deixa ela crescer, dando uma cordinha também, né? Vai dando uma cordinha, conforme vai crescer. Sim, Vai sim. dar legal. Ah, E é bem diferente, homem e mulher, né? tem uma Imagina, se você diferença grande experimenta de idade, né, também, né? uma Tem uma diferença diferença grande. grande aí. E eu tenho uma gratidão muito grande por ele, porque ele me ajudou com ela, né? Ele foi como um segundo pai, no caso. Não tem nenhuma obrigação disso, mas a gente se ajudava, né? E eu tenho uma Sim. gratidão muito grande porque ele me ajudou pra caramba e como ele ama muito essa irmã. E ele queria muito essa irmã. Acho que ele falava isso, né? Que queria ter uma irmã, que queria ter família grande e tal, e não sei o quê. Não sei se vai sair o neto aí, né? Talvez, espero, mas E assim, já estou e esperando. vocês conseguem ter assim, né, uma cumplicidade, porque assim, hoje, como eu falei, né, essa questão do escutar é tão importante esse momento. As minhas pedem assim, tipo assim, quer que você fique ali, né? E é tão importante assim, os momentos, a refeição em família, é uma coisa que a gente tem colocado aqui em pauta em casa, pelo menos uma refeição é super importante, já tem estudos que falam a importância disso, de você ter pelo menos uma refeição em família, né? E momentos mesmo, que como eu falei, as minhas gostam muito de piquenique, sabe? Estar ali, se fazer presente, e assim, não precisa muito. Eu vejo isso, Faz não toda a precisa diferença, muito. né? Aí Por isso, muitos pais faz toda a diferença. acabam trocando, né? A questão assim, eu não posso estar presente, aí eu dou um presente. E aí acaba que Não invertem os resolve, né? papéis. Inverte, porque assim a criança vai estar sempre esperando mais, né? Onde na verdade, e aí aquele espaço não vai ser preenchido. E não O preenche, né? presente não vai Não preenche o preencher. espaço. Talvez Não ela, preenche. quando criança, ainda não tenha essa percepção e esse entendimento. Que aquele espaço, Sim, na hora, ela vai ficar feliz, é claro. Ela vai gostar do presente. Mas tem um espaço ali que não está sendo preenchido. Que no sim. presente momento não está. Não é perceptível, mas futuramente sim.
porque vai fazer falta, né, essa presença Sim. do escutar, do estar junto ali. Eu vejo Isso, muito isso. graças a Deus hoje, né? Hoje eu tenho o privilégio de tomar café com eles e almoçar com eles, né? Então Seu a gente menino já também, toma mas café e é? almoça. Não. Hã? Travou um pouquinho. O seu mais velho também? Não, hoje o meu mais velho não, porque hoje ele casou, então por Ah, isso tá. que foi muito bom que a gente foi para Bahia, né? Para poder viver isso junto. Ele foi. Eu olhava para ele dirigindo e pensa no menino que dirige bem. E a mãe só babando do lado. É babana, a mãe. Ô, Jesus. Não, mas aí ele me dá. Eu queria matar ele, porque eu praticamente ensinei ele a dirigir. E ele agora estava me ensinando. Ele não conseguiu dormir porque não estava confiando no que eu estava fazendo. Confiando. Eu falei, mas é Olha. demais. É demais. Mas não, Então, e aí, uma coisa que você falou, que assim, o momento do. Uma coisa que a gente colocou aqui como regras, principalmente pelo meu marido, foi que no momento das refeições não teria celular na mesa. E aí a gente fez esse combinado junto, não ter celular na mesa, não ter TV na mesa, tinha que estar eu ali, todo mundo também. ali em comunhão, né, para que a gente pudesse conversar, dialogar, discutir assunto de alguma coisa. Se quiser também ficar calado o tempo todo, só sentindo o alimento. Então, foi uma das coisas que a gente fez e que também deu muito certo. Então, Boa ali é noite, onde a gente Tite. onde a gente traça a rotina do dia a dia, é onde a gente faz todo o planejamento, né? De como Sim, ó, vai a ser o dia a dia. importância que tem, né? Esse momento na Sim, mesa é muito importante, simbólico, tem uma simbologia muito grande sim, e fortalece muito a relação, os laços, com os certeza, laços, a relação. fortalece E muito. assim, eu também faço questão assim de celular e TV também, né? Por mais que a TV tá junto, se tá, vamos supor, antes da refeição, né? Tá assistindo alguma coisa, pausa e se concentra aqui, né? E isso é muito Sim, importante. Eu faço questão também, o Eduardo, assim, menos, mas assim, mas eu faço questão, assim, todos os momentos, também, né, o meu trabalho possibilita também estar mais presente, então, de sentar com elas, mesmo que tenha hora, de repente, eu já comi alguma coisa, né, mas eu sento com elas ali, sabe? Estou ali, né, junto com elas, eu acho isso super importante. E outra coisa também que eu, assim, que eu gosto muito, e hora que eu até peco, é na hora de dormir. Porque, assim, na hora de dormir, sempre historinha, tem que ter, não tem conversa. E engraçado que é assim, é a historinha da boca, tá? Não é do livro. É a historinha você da boca. inventa, cada dia você inventa Eu uma que tenho que coisa. inventar a historinha. E aí, mas também tem as do livro, né? Então, esse momento, para mim, Obrigada, e eu acho que gente, para tá falando eles, na ali. verdade, né? E é muito importante, né? Na hora ali da hora de dormir, né? Que é um momento onde vai estar ali indo para aqueles últimos momentos, vai para o subconsciente, né? Deixa eu só pausar aqui. E é muito importante também. Eu procuro fazer nesse momento aí de dormir as declarações para elas no ouvido, mesmo depois de já estar de um sono ali. Eu procuro colocar uma musiquinha, a gente canta também, que eu acho que tudo isso ajuda. Né? A gente faz eu fico falando para elas, faço elas repetirem também. Então, eu acredito que esse momento de dormir também é muito importante. É muito importante, assim, que são os Aham, últimos com minutos, né? certeza. Boa noite, Soledade. Dá boa noite aqui. Boa noite a todos, A boa noite, Ticiane, lá Evi, do boa noite, Maranhão. Obrigada, Evi, Tizi. Você está aqui. Que bom que você entrou. A Cristiane. Deixa eu ver quem mais Ana aqui. Alves, Ana Alves. Gente, se vocês têm alguma Natália. pergunta,
Quem é mãe passa por algum desafio nos dias de hoje, vocês estão compartilhando a live. É muito bacana a gente compartilhar experiências, né? Tiago. Nossa, deixa eu ver aqui o que eles estão falando aqui. Ela é uma graça. Quem? A Ana falou. Cristiane. Está muito bom, menino. Obrigada, Aninha. Vocês são Bacana, que bom que maravilhosos. vocês Todos vocês que entraram. estão aí, muito obrigada. Passa muito rápido aqui, viu, gente? A gente acaba não conseguindo. Fica alguém que a gente não falou, fica alguma pergunta que a gente não conseguiu ver, assim, Sim. passando. Então, você pode repetir as perguntas, se a gente não vê. Se a gente não respondeu, né? Gente, não se Para a gente esqueçam, poder depois responder, do porque a final gente da pede para ela live, fazer perguntas. depois do final da live, vai lá e comentem no post da live de hoje. Lembrando que a gente vai fazer live todos os dias desse mês de março, em homenagem às mulheres. E aí eu queria que vocês, depois do final da live, vocês comentassem lá e vão participar do sorteio da limpeza de pele. Eu mostrei para vocês hoje, é maravilhosa. A limpeza. Quem morar em São Paulo, capital, aí a gente vai ver alguma outra região que atende. Quem não morar, aí o pessoal vai entrar em contato para ver, tá? Mas comentem lá, compartilhem. Depois que a live vai ficar gravada, compartilhem também. De repente é um Vocês vão assunto, né? amar Alguém pode a estar limpeza de pele, gente. precisando. Sim, sim. Eliette, e a sensação da limpeza de pele? Como foi isso? Maravilhosa. Sem contar, né, gente? Produtos naturais. Nossa, olha que Uau! ainda ganhei de brinde um spa nos pés. Nossa senhora, o spa eu não mostrei pra vocês. Só pra não. Nossa, porque é muito bom estar no pé. Ainda tá fugindo do assunto, mas é porque. É pra vocês irem colocando as perguntas, Obrigada, gente. Compartilhem. A gente queria agradecer todo mundo que tá aqui. Muito obrigada. Sexta-feira, pós-carnaval. O pessoal aí vai ter um novo, né? Ainda deve estar em clima de carnaval. Né? Porque tudo acontece depois do carnaval, então acabou a brincadeira agora é foco total. Pois e aí, bem que a gente não sabe ainda como é que vai ficar, se vai ter, não vai ter o final, né? Depois vão ter os desfiles, sei lá como é que vai ser. Mas assim, bacana estar aqui com a Marli falando sobre esse assunto. Realmente, assim, é bem desafiador a gente que tem filhos hoje conseguir conciliar mesmo tudo, mas é super importante pensando que os nossos filhos de hoje serão os adultos de amanhã. Então, a nossa responsabilidade é muito grande em deixar pessoas saudáveis para o mundo, né? E criando neles Porque a gente percebe muita diferença, né? Quando Sim. tem uma raiz, Sim, né? Uma base, quando tem, né? Desde pequenininho, essa base, essa raiz fortalecida. É muito diferente. E eu estava conversando com uma amiga, que ela é professora, e ela estava falando justamente isso. E ela dá aula para crianças de segunda série, Ana Lúcia, né? E aí ela estava falando justamente isso, a diferença aqueles pais que são participativos com a criação da criança, a escola, Sim. com os que não são. Sim. Então, vale muito a pena, gente. Vale muito a pena a gente investir um tempo, se sacrificar em alguns momentos, né? Mesmo que tá cansado, acho que tem que dar aquela atenção. Quando eu fui mãe, eu estava com 23 anos e aí eu fiz a minha reflexão, minha alta reflexão e falei, a partir de hoje, por mais que eu não possa esquecer de mim como mulher, mas eu tenho uma prioridade Sim. que depende de mim. Então, tudo que eu vou fazer hoje, minhas ações, as decisões que eu vou tomar, as minhas atitudes, de como eu vou agir no meu dia a dia, como eu vou tratar as pessoas, como eu vou... Tudo, eles estão vendo e aprendendo e de uma certa forma aprendem mais com as nossas ações do que muitas vezes com palavras, né, que a gente fale. Aí fala, não pode celular, mas aí na hora da refeição tá lá com o celular, né? Aproveitando aqui, ó, a Tiziane colocou aqui, ó. Deixa eu ler só um comentário da Tizi, que ela colocou assim, ó.
essa abordagem sobre o celular é importante demais. Aqui em casa nós sempre proibimos mesmo o uso de celular na hora das refeições. Muito importante. Além da conexão em família, não faz bem para a saúde, né? Tem que ter ali também o contato com o Exatamente. alimento, tem que ser uma coisa mais prazerosa, né? De fazer. É isso mesmo, continua assim, Tícia. Aí Pra... estão falando aqui, de Leusa, é isso? De Leusa, gostei, muito obrigada. Deixa eu ver que Águias Forever falou, fala sobre a escola na época de hoje. Olha, um tema. Quem falou? Foi Águias Forever. Então, a escola nos dias de hoje é um desafio também. Sim, sim. E a questão da Até, escola, porque até por assim, questões a de gente princípios, ensina né? uma. Tem algumas questões que precisam ser vistas. Eu mesma, Sim, gente, ó, um exemplo aqui. Eu mesmo me mudei de cidade por conta da escola. Um dos principais motivos, né? Foi assim, e o quão na minha percepção, é importante essa questão da escola. E não entender que não existe perfeição. Não existe perfeição. Porém, existem as melhores e sim, existem uns pouco melhores, vamos dizer assim, né? Então, foi uma das prioridades, das questões assim que, que eu frisei bastante, né? Porque essa questão mesmo do ensino é muito sim. importante. É muito importante. E assim, é a segunda casa da criança. Né? Um professor, hoje existem E um a monte de questão do adultos ensino, bloqueados com uma série é, de coisas por causa de professores mal, é, como é que eu vou falar? Mal instruídos, né? Então, assim, existem. Então, assim, é muito importante e a gente tem que ficar muito atento também nessa fase da escola e não achar, gente, que as em coisas que os nossos relação filhos aos trazem é amigos também, né? bobagem. Não achar que as coisas que os nossos filhos trazem para casa é bobagem, tá? A gente tem que ter esse ouvido atento, porque eu estava conversando com uma psicóloga de criança uma vez e ela falou assim, e que é assim, né? A gente já passou por essa fase, hoje a gente tem outra visão. Porém, não adianta você querer olhar para uma questão com seus olhos. Você tem que olhar com os olhos da criança. Porque talvez uma bobagem, você acha que é uma bobagem. Ai, meu amiguinho falou que não gosta de mim. Ai, mas vai falar com outro amiguinho. Mas para ele aquilo é uma coisa tão grande, porque ele nunca passou por aquilo. Né? Então, assim, a gente realmente acolher as informações que eles trazem para a gente e ficar muito atentos. Uma série de coisas, né, que a gente vê mesmo, né? E ouvir mesmo, Influência, e né? deixar, e Dos amiguinhos. não repreender também na hora que está falando, porque senão acaba inibindo a criança de falar, né? A criança, o adolescente, a mãe, eu acho que tem um grau eu prefiro acreditar que é melhor você ser mãe amiga do seu filho para que ele tenha você como uma referência, que ele vai chegar em você, vai contar, vai. Então, assim, eu dou abertura para elas falarem, não repreendo na hora que está falando. Ah, mas não deveria ter feito assim, deveria ter feito assado. É, porque senão você inibe a criança de falar, né? E se você vai repreendendo na hora que ela está falando. Então é super importante ter esse acolhimento na hora que a criança fala, para ela ter em você um porto seguro. Eu posso contar para minha mãe, eu posso chegar nela e contar, ela vai me ouvir, né? Ela vai me escutar. Então, hoje eu estava perto do meu afilhado e eu ouvi a conversa dele com a avó, estava ali ouvindo as conversas, namorinho, não sei o que lá, e a avó dando corda e falando nada, né? Vamos investigar. Vamos investigar. Não, mas não pode, mas criança não pode namorar. Não, sei, não vai falar assim. Se você chegar assim, o que vai acontecer? Vai inibir a criança, ela nunca mais vai falar nada para você. Então você tem que ficar só de ouvidos atentos e, claro, pontuar naquilo de uma forma que eu acredito que deva ser pontuado, né? Não deixar só escutar e não fazer nada, não é isso. Tem que ser pontuado sim, porém de uma forma que você tenha a criança como sua parceira, aliada mesmo, né?
Muito Gente, fala aí importante. mais alguma coisa, Marli, suas considerações finais, que a gente está chegando no fim da nossa live. Passa tão rápido, gente. É Que, muito que bom, dica que né? você dá Muito para bom as mães trocar de hoje? informações. Quero agradecer todos vocês novamente que estiveram aqui conosco todo o tempo. Pessoas que vão vir a ver depois essa live, que vai ficar gravada. Agradecer a todos vocês e também agradecer a você, Liette, por tudo, por essa parceria. Está sendo uma troca maravilhosa. Estou aprendendo muito com você, mulher muito criativa, né? Mãe, também empresária, um pouco de tudo aí e muito criativa, né? Com certeza vai crescer muito. E é isso, é um desafio, mas é muito gratificante Sim, a gente nos sacrificar e fazer o melhor que a gente puder fazer como mãe e para os nossos filhos, porque depois a gente só vai ficar babando, só, só. só Ah, eu babando, cheiro, eu e aí aperto, depois eu fico vem a assim, eu falo, ah, evolução, e eu babo mesmo, eu sou mesmo. coruja mesmo, é lindo mesmo, é meu mesmo. Ah, A gente, única coisa ó, que é nosso mesmo é os filhos, é um pedacinho de sim. nós, então não tem como, né? E olha, eu nem Tudo como às se vai vezes dormir na vai casa de embora, mas os ninguém, filhos tá? não. Só vai por necessidade. Eu gosto de estar aqui. Essa mãe é grudada demais. Eu pensei que eu Ah, era eu grudada, mas já sou tô. apaixonada pelas minhas meninas. Ai, a gente fica Eu brava sou em alguns momentos, apaixonada, mas mas eu dou uma desgrudadinha, viu, Eli? não, mas assim, eu tenho que rever esse lado, né? Porque a gente tem que E você balancear vai tudo, é tudo sofrer, demais mulher. também, Vai mas elas sofrer saem, sim. É que muito. assim, eu não faço questão, assim, né? Mas eu deixo, sim, eu deixo. Olha, pra você ter ideia, hoje eu perguntei pro meu filho, eu falei assim, filho, que dia que você vai dar uma passadinha aqui? Aí ele falou, eu ainda não sei. O que que é ainda não sei? Pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, sei lá que dia que ele vai passar aqui, né? Então, para mãe, isso, meu Deus do céu, né? A gente quer É. agora, quer ver agora, e a pessoa não sabe nem quando vai vir. Então, né, a Mas gente já tem que preparar a mente faz, para esse momento, viu? faz parte, né? A gente precisa, e por isso que é Faz parte. importante também a gente ter também os nossos projetos, nossos sonhos, porque isso é tão importante assim, Sim, que a gente vai se fortalece, tá em grupos também, a é gente bem não ficar bacana também, vazio, né? não ficar sozinho, Verdade. não ficar sozinha, tá sempre em grupo para poder se fortalecer mesmo, porque vai chegar Ter uma muitos hora que eles vão ir, amigos, né? muitos Não vai ter movimentos. jeito, eles vão ir. E é importante, porque da mesma forma que eles vão ir, nós também fomos, nós também saímos, nós Sim, também estamos, né, vivendo as nossas experiências e tendo as nossas, tendo os nossos obstáculos, superando, né, da nossa forma. E faz parte da vida, né? Isso faz parte da vida. Mas temos que nos evolução, preparar. é isso mesmo. E o mais importante, Má, dentro do que a gente está falando hoje, é ter, no final, quando isso acontecer, é a gente ter a certeza que a gente fez tudo o que a gente poderia fazer. Porque eu acho que isso conforta o É, nosso coração. De não olhar para trás e falar, nossa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito mais. Se eu tive, né, condições dentro do que eu pude, eu ter a certeza que eu fiz o meu melhor, que eu dei o meu melhor. sim, E não se sim. culpar em momento algum, porque a gente tem as nossas necessidades, como você foi mãe solo, precisou sim trabalhar. Eu acho também isso super importante frisar, porque assim, a gente não tem que se culpar, porque naquele momento você deu o melhor que você tinha para dar naquele momento. Hoje, se você olhar hoje com a sua condição de hoje, seria diferente hoje, mas não foi hoje, foi lá atrás. Então, assim, eu não tenho que olhar o que aconteceu lá atrás com o olhar de hoje, eu tenho que olhar lá atrás com o olhar que eu tinha lá atrás, com as condições que eu tinha lá atrás. Que eu acho isso também Sim. importante, para a gente não ficar se culpando, né? Falar assim, não, mas naquele momento é igual gravidez, cada momento é um momento, você está numa situação, né? Igual a minha primeira gravidez eu estava trabalhando, na segunda eu não estava, então cada situação é uma situação. Não É adianta uma, querer né? comparar uma Com gravidez com a certeza. outra, sendo que eu estava em momentos diferentes da minha vida.
Não tem como comparar. Exato. E é super importante você se manter ali com a sua. E realmente, assim, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, e ter essa consciência dentro do que eu podia fazer, né? E não se culpar por isso. Exatamente. Gente, eu queria agradecer Exatamente, né? vocês. Obrigada. É exatamente isso, né? A gente saber que a gente deu o nosso melhor dentro das condições que a gente tinha naquele momento. Sim. E mesmo naquela época, meu filho ele fez propaganda de TV, né? E eu estive muito com ele nesse momento, né? De estar com ele no teatro, estar com ele nos comerciais, estar com ele na os fins de semana era com ele. A gente desfile, ele fez desfile, fez teatro, fez circo. Ou seja, a gente acaba esquecendo, né? E Uhum. hoje eu tô com a Maria mais, como você falou, em situações diferentes. No meu dia a dia, eu estou mais com a Maria hoje. Mas fazendo coisas interessantes, eu tive muito com ele antes, né? Na época dele. Porque eu já tinha essa visão de participar da vida deles, né? De procurar dar o melhor para eles. Nesse sentido de aprender, de mostrar o mundo, né? Dentro do que eu podia fazer. E aí, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje mesmo, que a gente sempre pense nisso, de como eu comecei no início, de formar homens de bem e mulher de bem, e sempre pedindo a Deus a direção, sempre agradecendo a Deus cada vitória que você, cada coisa que você faz ali com o seu filho, no seu dia a dia, na sua vida, e você agradecer a Deus por isso, né? Então, todos aqueles momentos eu agradecia a Deus e pedia sabedoria para continuar e peço, né, porque a vida continua, e assim a gente vai levando. Então, gratidão mesmo a todos vocês Gratidão. que estão aí. A Adileuza E está falando aqui, ó. Nossa, é verdade. Essa parte quando ele sai de casa, mesmo que vai morar perto da gente, sente muita falta. É, mesmo, é que não está no mesmo meu ambiente, Deus, né? Tá perto. é cruel. É cruel Gente, essa olha, parte. lembrando que, gente, a gente vai ter um mês inteiro de lives, tá? Vão lá na postagem, comentem, curtam para vocês participarem do sorteio para ganhar a limpeza ou para Comenta, ganhar. comenta, gente. Alguém vai Só entrar em quem contato comenta com. ganha. Compartilhem a live que vai ficar salva. É, e aí, depois, Assiste o amanhã. videozinho que ele fez da limpeza de pele maravilhosa. Vocês vão ter ideia do que a limpeza de pele faz. É uma Aqui, hidratação maravilhosa na sua pele. Olha aí a aqui não tem da mulher. maquiagem, gente. Isso aqui tudo foi da limpeza. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã a gente vai falar como ser mãe e empreender em casa. E muito legal esse Uau! assunto, principalmente agora, na época de pandemia, que ficaram muitas pessoas sem trabalho. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso. E nós vamos ter aqui com a gente a Eu nem Ana entrei Alves. muito nesse assunto, viu, gente? Porque amanhã vai ser o dia. Aí a gente vai estar com a Ana Alves amanhã, às 21 horas. Gente, é sábado, domingo, feriado. Esse mês é o mês todinho de lives, tá? Com temas para nós, mulheres, guerreiras, empoderadas e amadas. E eu queria deixar, assim, muita luz para todo mundo e agradecer imensamente a presença de todas vocês. Marli, não tem como agradecer. Gratidão. Gratidão a todas vocês. Gratidão, E um grande beijo, gente. Fique com e Deus. a nossa foto, por favor. Vamos printar aqui, gente. Sorri, sorri, sorri. Peraí, deixa eu tirar aqui. A gente esquece. Isso, certo. Muito bem, gente. Vão lá e curtam lá, tá bom? Um beijão no coração. Tchau. Gratidão.